Gracias, Mayra. Hola, colegas. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes acá en Brasil. Es un gusto darles la bienvenida a esta serie de intercambios regionales sobre monitoreo de la restauración de ecosistemas en el contexto de la Meta 2 del Marco Mundial de Biodiversidad. El objetivo de estas sesiones es apoyar a los países en el desarrollo y fortalecimiento de buenas prácticas para el monitoreo de la restauración, promoviendo el intercambio técnico entre países de la región. A través de estos espacios buscamos compartir metodologías, herramientas geoespaciales, experiencias institucionales que puedan inspirar y apoyar a otros países que están desarrollando o fortalecendo sus sistemas de monitoreo. Quero também agradecer ao Instituto Humboldt por la colaboração e organização desta série de intercâmbios, assim como o INPE, em particular Cláudio e Bruna, por sua disposição em participar e compartilhar a experiência de Brasil em monitoreio da vegetação secundária, mediante a informação geoespacial. Esperamos que este espaço seja uma boa oportunidade para aprender e intercambiar conhecimento e fortalecer a colaboração regional en torno al monitoreo de la restauración. Muchas gracias. Mayra. Gracias, Matheus. Entonces, no siendo más, le paso la palabra a Claudio. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros y adelante, el escenario es tuyo. Buenos días, Mayra. Qué pena. Antes de iniciar, Claudio nos había preguntado si preferíamos la reunión en inglés o en portuñol. Nosotros, creo que yo le respondí que con portuñol estaría bien. Desde la región, pues ese también es nuestro objetivo como centro subregional, integrarnos en todos nuestros idiomas. Así que, Claudio, adelante, como te sientas tú también más cómodo. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Gracias también, Mateo, por la invitación. Desgraçadamente, eu hablo muito mal o portunhol, mas vou fazer na verdade, é Bruna quem irá fazer a apresentação e ela vai fazer esforço de tentar falar pouco de portunhol que seja compreensível a vocês. Mas é gosto muito grande, realmente, para nós estar aqui agora por iniciar esta sessão de apresentação, a primeira apresentação de todos os outros. Eu vou tentar, Paula, ser mais devagar. Sim, para nós é realmente gosto de estar aqui e compartilhar com vocês nossos resultados, nossas metodologias, abrir esta série de apresentações sobre a questão de compartilhar dessas metodologias. Então, nós sentimos muito prazer de poder fazer esta troca de informação com vocês. Nós temos uma larga experiência com isto. Bruna está trabalhando com nós já há alguns anos e trabalha justamente sobre a questão de monitoreio da vegetação secundária. Nós temos hoje dados por todos os biomas do Brasil e Bruna vai apresentar a vocês as metodologias e também o resultado que nós temos por a vegetação secundária. Bruna, por favor, e agradeço a todos por esta oportunidade. Buenos días, buenas tardes. Creo que pueden ver mi pantalla. Se ve perfecto, Bruna. Gracias. Como Cláudio e Matheus já falaram, meu nome é Bruna. Vou apresentar sobre iniciativas de mapeio e calificação da vegetação secundária de los biomas brasileiros. Vou falar portunhol. Eu falo bastante devagar, eu falo despacio, eu acho que vai ser fácil de entender. Mas vocês podem pedir para eu me pontuar se tiverem alguma dificuldade para entender. Vou tentar no portunhol. Então, falando sobre o mapeio de calificação da vegetação secundária, temos em INPE programa chamado Biomas BR, onde realizamos o monitoreo ambiental
del Brasil, y voy a hablar específicamente sobre la vegetación secundaria. Sobre nuestra definición de vegetación secundaria, son las áreas que tuvieron un deforestamiento por la tala por clareo y que están en avanzadas etapas de regeneración con extracto arbustivo arbóreo. Em Biomas BR temos uma iniciativa chamada PRODES, que mapeia o deflorestamento. Então, quando temos nesses polígonos de desmatamento, quando a gente observa o crescimento de uma vegetação que atinge um porte que tem um dossel, então classificamos, ao fazer esse mapeamento e observar esse padrão, nós classificamos, então, como vegetação secundária. Então, sobre o mapeo, temos este projeto de referência chamado PRODES, para observar o deflorestamento, e a partir deste produto mapeamos a vegetação secundária por dois projetos. Temos TerraClass e temos uma iniciativa com uma colaboração com FUNCAT. O mapeo por TerraClass de la vegetação secundária é com uma colaboração com a Embrapa, que é a empresa brasileira de investigação agropecuária, onde investigamos os diversos usos do solo para estes dois biomas, Amazônia e Cerrado. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não. Desses dois biomas. E TerraClass é uma iniciativa muito consolidada. Temos um portal onde podem acessar os dados, as matrizes de transição, diagrama de Sankey, para observar o cambio das classes de uso. E desta iniciativa, consideramos o mapeio da vegetação secundária para Amazônia e Cerrado. Este mapeio é realizado em uma estrutura chamada Brasil Data Cube, que é uma estrutura de computação em nuvem, cloud computing, a gente tem essa iniciativa utilizando uma biblioteca de software. Peraí. Ok, graças. Uma iniciativa Brasil Data Cube, onde temos SITS, que é uma biblioteca de software para consultar séries temporais de imagens de sensoriamento, teledetecção, para realizar este mapeio. Em TerraClass temos para a Amazônia uma série temporal de 2008 até 2022, com uma frequência bianual. E o mapeio, a metodologia de mapeio, é com a série temporal de BDC, Brasil Data Cube. Temos regiões de mapeio, são 4, chamadas ecorregiones, que os analistas coletam muestras para utilizar um algoritmo chamado Random Forest, e em QGIS é um software de edição de dados geoespaciais. Rodamos essas amostras para chegar num mapa, então, de vegetação secundária e outras classes, enfim, que são classificadas. No portal TerraClass temos também este gráfico com informações de las diversas classes de mapeio, e podem ver que em ano de 2022
a vegetação secundária representou 4% de toda a área mapeada de terra clase na Amazônia. Para o mapeio de la vegetação secundária de bioma cerrado, temos uma série temporal diferente, de 2018 a 2022, e a metodologia de mapeio é um pouquinho diferente, também com o Brasil Catacube, de Cloud Computing, pero con una metodología de SON, Self-Organizing Mapping and Hierarchical Cluster. Podemos observar que en Cerrado, para el año de 2024, tenemos, perdón, a mistake, perdón. Los datos de vegetación secundaria para el bioma cerrado tenemos disponible para consulta el dato de 2024, perdón. São 4% da vegetação secundária das classes de uso de la tierra, del suelo, del mapeo de terra classe, 4% são vegetação secundária. E a outra iniciativa de mapeio para os outros 4 biomas brasileiros, Pampa, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, temos o mapeio de FUNCAT, uma iniciativa com a colaboração com o INPE, e temos mapeos para os anos de 2018, 2020 e 2022. A metodologia para o mapeio foi também para o método de Random Forest. A partir de esses mapeos, essas iniciativas, o INPE temos vou fazer essa parte, vou falar em português que eu acho que é um pouco mais fácil. Então, ok, temos vários mapeamentos de vegetação secundária, só que existe até acho que o grande objetivo aqui dessa reunião de hoje, para esse monitoramento da vegetação secundária, existem metas, né, de restauração da vegetação, metas mundiais, metas brasileiras, e é isso que eu quero falar um pouco aqui. Na COP15 foi firmado um acordo para restaurar pelo menos 30% das áreas degradadas de todo o território mundial, incluindo territórios terrestres, costeiros, ecossistemas marinhos, por exemplo, e o Brasil ele tem uma meta própria para essa restauração, que são 12 milhões de hectares de vegetação nativa até o ano de 2030. Posso só pedir um feedback? Vocês estão me entendendo em português? Podem falar a verdade, porque senão eu vou continuar em português. Se tiver alguma coisa, aí vocês me pontuam, que eu acho que é um pouco mais fácil do que eu ficar tentando no espanhol. Eu falo devagar, vou falar bem devagar. Então, o Brasil ele tem essa iniciativa, esse plano, chamado PLANAVEG, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, com essa meta de recuperação de 2 milhões de hectares. E aí, para se fazer um acompanhamento disso, é necessário de um dado oficial dessa vegetação. Então, é aí que o INPE entra, porque nós somos os fornecedores desse dado oficial. Tanto do dado para saber onde está essa vegetação secundária, mas também qualificar essa vegetação, né? Então, por isso que a gente tem essa iniciativa. A partir dos mapeamentos que eu apresentei, nós temos, novamente, né, no Brasil, temos 6 biomas, tá? Temos a Amazônia, que é, enfim, o bioma mais conhecido, a maior floresta tropical do mundo. Temos o bioma Cerrado, que é uma savana, com uma área também bastante representativa do nosso território. A Mata Atlântica, que é um bioma que
tem um grande histórico também de desflorestamento. Eu acho que existe muito reporte de literatura também sobre esse bioma. Ele se estende pela parte costeira do nosso país. Temos a Caatinga, que é um bioma com condições semiáridas. O Pantanal, ele está aqui próximo à Amazônia, que é um bioma que tem com uma característica de wetland, de área inundada, e o Pampa, que é um bioma que se estende mais a parte ao sul do Brasil, que ele tem uma característica de pastagens naturais, de gramíneas. Eu acabei explicando, né, sobre as iniciativas que temos de mapeamento, que são o TerraClass e o dado da FUNCAT, também em parceria com que foi realizado esse mapeamento FUNCAT com o INPE, né? Mas aqui eu estou trazendo de novo só para vocês entenderem que temos o mapa, né, que foi o que eu expliquei, as iniciativas de mapeamento que atenderam certos métodos, né, de mapeamento para chegar nesse resultado. E aqui eu estou explicando o quê? Que a gente tem um trabalho aqui no INPE, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, que a gente realizou uma qualificação desse dado. Então, por isso que eu estou repetindo essa informação, só para fornecer essa informação da série temporal que a gente considerou para essas análises de qualificação, que eu vou explicar também e mostrar os resultados posteriormente. Então, novamente, considerando do bioma Amazônia para a iniciativa TerraClass, né, que foi a nossa fonte de dados, utilizamos os dados de 2008 a 2022, com frequência bienal. E no Cerrado também o TerraClass, considerando a série de 2018 a 2022. Eu comentei que para Cerrado já tínhamos disponível o dado de 24, mas nas nossas análises para o PlanaVeg, consideramos até o ano de 2022. E o dado da FUNCAT, como eu falei, a série disponível era de 2018 a 2022, e foi essa a janela temporal que utilizamos para as nossas análises, para os biomas Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Tá. E além dos dados da vegetação secundária, nós precisávamos também de uma base de dados sobre os usos de categorias fundiárias, land tenure, para entender como que era o crescimento dessa vegetação secundária conforme os usos da terra, conforme as destinações dessa terra. Então, será que tínhamos mais áreas de vegetação secundária crescendo em terras indígenas ou em propriedades privadas, né, propriedades de uso agrícola? Então, por isso que precisamos também dessa camada. E essa camada, ela veio de uma base oficial também do INPE, chamada Terra Brasílias, onde foram sintetizadas informações de diversas bases oficiais, conforme está aqui nesse slide, né? As terras indígenas, as unidades de conservação de proteção integral, e considerando essa hierarquia aqui conforme esse slide. Então, a maior hierarquia seria das terras indígenas e a menor seria das áreas sem registro fundiário, isso para se fazer uma sobreposição de todas as camadas oficiais e se gerar esse dado oficial que aqui do Brasil eu trouxe esse print para exemplificar. As nossas análises que rodamos para compreender e qualificar essa vegetação secundária foram a idade ponderada em anos, a área em hectare de cada polígono, a área core, a área de núcleo, o índice de dimensão fractal, que é um índice adimensional, a distância euclidiana ao vizinho mais próximo, e a composição fundiária desses fragmentos, porque, como eu falei, seria um insight bastante interessante para a gente, enfim, tomarem essa decisão de quais seriam essas áreas prioritárias, onde deveria se ter mais atenção para esse plano de recuperação dessa vegetação. Aqui um
fluxograma metodológico sintetizando tudo que eu falei, mas, enfim, tínhamos essa série temporal de dados de vegetação secundária, e também a camada de vegetação primária, além da vegetação secundária, porque ela foi importante só na determinação dessa distância euclidiana, que no contexto ecológico é importante se considerar essa proximidade também à vegetação primária, mas as nossas análises, elas focaram na vegetação secundária, tá? E aí, a partir disso, como eu mencionei, determinamos as métricas de paisagem, a área de núcleo, a dimensão fractal e a distância euclidiana ao vizinho mais próximo, a idade dessa vegetação e as categorias fundiárias, conforme a intersecção dessa vegetação com a camada fundiária. A partir disso, foi gerado um arquivo, esse arquivo foi gerado um arquivo por bioma, contendo essa discriminação desses resultados, né, de todas as variáveis para cada polígono de vegetação secundária. Então, trazer aqui alguns resultados que nós obtivemos. Vocês podem observar que eu trouxe esses dados, todos esses dados eles foram gerados para todos os biomas, enfim, todos os polígonos, eu acabei trazendo aqui os principais resultados. Quero só pedir se está tudo bem aí com a apresentação em português, espero que sim. Vocês podem observar que, por exemplo, no caso da idade, do mapa aqui, esse primeiro mapa é o mapa da Amazônia, a gente tem as idades que variaram aí entre 1 e 14 anos, que foi realmente a série temporal utilizada desses dados, né? E vocês podem observar que os fragmentos, esses polígonos de vegetação secundária com idades mais avançadas, ocorreram aqui no caso do bioma Amazônia, muito próximos dos rios, dos corpos hídricos. E aqui no Brasil, nós temos alguns instrumentos específicos de proteção dessa vegetação próxima desses rios, né? Esse mecanismo está previsto, por exemplo, no nosso Código Florestal. Então, muito provavelmente, esse tipo de mecanismo está contribuindo diretamente com a conservação dessa vegetação ripária. Já com relação ao bioma cerrado, que está na parte à direita do slide, vocês podem observar que há uma grande ocorrência de polígonos de vegetação secundária com idades menores, né, polígonos mais jovens, com 1 ou 2 anos, mas principalmente 1 ano. Isso é muito devido a um comportamento que pode ocorrer, um comportamento do ciclo produtivo dessa região, porque essa região tem um grande dinamismo com relação a esse ciclo produtivo, ocorrem sucessivas iniciativas de corte, queima, e aí, enfim, essa área ela é deixada um tempo para a área de pousio, por exemplo, e aí logo em seguida essa área já é desmatada de novo, ou seja, essa vegetação secundária, ela não tem muito tempo para ser nessa região do bioma cerrado. Com relação à densidade dessa vegetação secundária, vocês podem observar uma grande ocorrência no bioma Amazônia e no Cerrado, além da Caatinga, mas eu vou destacar sobre a baixa ocorrência dessa vegetação na Mata Atlântica, no Pantanal e no Pampa. Sobre a Mata Atlântica, esse é um bioma que tem um grande histórico de desflorestamento. A ocupação do território brasileiro se iniciou nessa região,
Então, realmente é uma região que tem um grande aglomerado populacional, um aglomerado urbano, então isso pode influenciar, pode não, deve influenciar totalmente nessa regeneração desse bioma, e incidindo, então, numa baixa ocorrência de VS ali. E com relação ao Pantanal e ao Pampa, como esses dois biomas, eles têm uma predominância de formações não florestais, que são wetlands, né, áreas inundadas, e grasslands, que são áreas de gramíneas, essas formações, essa VS, com esse tipo de formação, não necessariamente ela é mapeada pelas nossas iniciativas, já que eu expliquei anteriormente que nós olhamos para essa vegetação secundária do porte florestal. Aqui, com relação à área total mapeada sobre o ano de 2022, que é o nosso ano base de análise, podemos observar um predomínio da vegetação secundária no bioma Amazônia, cerca de 16 milhões de hectares, seguindo para o Cerrado, com quase 8 milhões de hectares, a Mata Atlântica, que tem 1,6 milhões de hectares, Caatinga, que tem cerca de 4 milhões de hectares, seguindo Pampa e Pantanal e o Pampa sendo os menores, como eu mencionei anteriormente, as menores ocorrências de área de vegetação secundária. Aquele mapa, primeiro mapa aqui de densidade, né, trazendo uma classificação dessas áreas, destaco então que para o território todo observa-se um predomínio de ocorrência de vegetação secundária com menores tamanhos, né, entre 2 e 50 hectares, e a maior ocorrência dos fragmentos grandes de vegetação secundária dá-se no bioma Amazônia, que inclusive é o que tem maior área mapeada de vegetação secundária para o ano de 2022. Pensando na perspectiva ecológica, toda a vegetação secundária é importante, e pensando-se nessa classificação realizada, esses fragmentos, tanto os menores quanto os maiores, eles vão ter uma importância ecológica, já que esses fragmentos menores, eles podem facilitar a dispersão das espécies, trabalhando como trampolins ecológicos, enquanto essas áreas com fragmentos maiores são muito importantes por serem grandes guardiões de biodiversidade, né? Aqui um recorte desses dados também de área de vegetação secundária pelos biomas, também classificado, reforçando, né, o predomínio dessa vegetação secundária de maiores tamanhos no bioma Amazônia e também no Pantanal. Vocês podem observar aqui, por exemplo, nessa classe de 100 a 1.000 hectares, aqui no bioma Pantanal vocês podem observar que ela tem uma grande representativa, enquanto nos biomas Pampa e Mata Atlântica temos o predomínio aí de polígonos de vegetação secundária dos menores tamanhos. Aqui um gráfico bastante interessante sobre a área de núcleo. Esse polígono aqui ao lado ajuda a explicar o que é essa análise de área de núcleo, né? Então, vocês podem ver que tem uma parte em amarelo e uma parte em marronzinho e uma linha em vermelho, roxo. Essa linha em vermelho rojo, significa a distância que da borda do fragmento para dentro a gente percorre, e aí tirando essa área em amarelo, a partir dessa linha delimitada, temos a área em marrom, que é a área de núcleo, a core area, que é onde esse fragmento não tem efeito de borda. E aí vocês podem observar nesse gráfico, no eixo X, que temos os valores de 30, 60, 90 e 120,
que são as diferentes distâncias que delimitamos para avaliar como seria essa evolução dessa área de núcleo. E por que isso é interessante? Vocês podem observar que nos biomas Amazônia, em verde escuro, e Pantanal, em azul, temos um decaimento menos acentuado dessa curva. Significa que nesses biomas, os polígonos, e aí concordando com os dados anteriormente mencionados, né, apresentados, que nesses biomas a gente tem polígonos um pouco maiores. E aí, conforme você avança para dentro desse polígono, você tem uma menor perda de área de núcleo. Isso é interessante porque essa área que está fora do núcleo, né, que é a área que sofre um efeito de borda, pode ser a luz, pode ser vento, e que são impeditivos, possíveis impeditivos para a perpetuação desse fragmento de vegetação secundária. Então, como eu falei aqui na Amazônia e no Pantanal, temos uma evolução conforme se avalia nessa distância, um decaimento menor, o que é um resultado melhor do que, por exemplo, em rosa e no verde claro, que é o bioma Mata Atlântica e Pampa, que quando temos esse decaimento mais acentuado, indica que esses polígonos eles estão mais propensos a esse efeito de borda, de invasão de espécies invasoras, por exemplo. Isso pode ser uma ameaça mesmo para a continuidade, para a perpetuação dessa vegetação secundária. E com relação à distância euclidiana ao vizinho mais próximo, vocês podem observar, bom, aqui eu trouxe nessa figura à direita, vocês podem observar que tem o número 1 e 2. No cenário 1, temos o melhor cenário, com os fragmentos mais próximos entre si, mais cerca, mais próximos, e esse é um cenário melhor para dispersão, para o fluxo das espécies e, consequentemente, perpetuação dessa vegetação secundária, seu estabelecimento, do que no segundo cenário, que você tem um fragmento que está mais lejos, mais distante, e que tem uma dificuldade, possivelmente, dessa dispersão dessas espécies, dessa troca gênica entre esses fragmentos. E aqui nesse gráfico, vocês podem observar que temos uma diferenciação entre percentual de polígonos que estão contíguos, que estão ao lado dessa vegetação secundária. Então, o percentual de vegetação secundária que tem uma outra floresta logo ao lado, enquanto no verde mais claro temos a vegetação secundária que está um pouco mais, está distante a mais de 0 metros, ou seja, que tem uma distância para outro fragmento. E aí destaco sobre o bioma Caatinga, que é um bioma que tem muita vegetação secundária contígua, ou seja, logo que tem um outro fragmento de vegetação logo ao lado, cerca de 90%, ou seja, é um cenário bastante interessante com relação à dispersão de espécies e possível continuidade dessa vegetação secundária, perpetuação. E aqui um recorte sobre as categorias fundiárias. Trouxe aqui sintetizado apenas o dado do bioma Amazônia, em que realizamos a análise da vegetação. Bom, como eu falei, tinha um dado de idade dessa vegetação secundária e também os dados de categoria fundiária. Então, ao sintetizar esses dados de área total desses polígonos por idade e as suas categorias fundiárias, é possível observar um predomínio das áreas sem registro fundiário,
no somatório de vegetação secundária, o que pode representar uma ameaça, já que essas áreas, elas têm gaps de governança, né? São áreas onde a legislação não prevê instrumentos específicos para proteção dessa vegetação secundária, por exemplo. E tanto nessas áreas sem registro fundiário, quanto das propriedades privadas, que são áreas produtivas, vocês podem observar que tem um aumento, né, a partir de 5 anos, e se mantém até os 11 anos, para uma posterior queda a partir de 11 anos. Isso muito provavelmente está ligado ao ciclo produtivo, um pouco do que eu comentei sobre o bioma cerrado, em que essa área ela é deixada por um período como a área de pousio, a fallow, e depois, né, com a continuidade desse ciclo produtivo, essa área que teve um tempo ali para crescer e se estabelecer, ela é cortada, deforestada, e volta a ser utilizada no ciclo produtivo. E vocês podem observar também, nessa linha em rosa, que... Bruna, Oi? nosso tempo está um pouco próximo do fim. Podes um pouco mais rápido? Tá. Tem que abrir tempo para uma pequena discussão, por favor. Tá. E em rosa, temos essa curva crescente das áreas de terras indígenas, mostrando a importância dessas áreas para a manutenção dessas áreas de vegetação secundária, já que essa é a única classe que vocês observam que tem um aumento da área conforme se aumenta o ano, se aumenta a idade. É aqui um corte sobre uma meta, um anúncio que o Brasil fez, que a partir desse nosso dado e algumas outras bases oficiais, o Brasil anunciou na COP30 que cerca de 3,4 milhões de hectares já estão no processo de restauração, conforme o Plano VEG. Os dados que utilizamos para as análises, eles estão disponíveis para download na plataforma Terra Brasilis, que é uma plataforma oficial do INPE. Fizemos a publicação já desses dados por notas técnicas e também temos alguns papers em perspectiva de publicação. E é isso. Obrigada, pessoal. Gracias, Bruna. Y yo quiero llamar un poco la atención solo para tornar más clara de la metodología que nosotros hemos usado para hacer el mapeo. Yo voy a mostrar un ratito. Si puedes parar de compartilhar, Bruna. Ok. Acá vocês podem ver todo o mapeio que nós temos feito em INPE, de deforestação e também de câmbio de solo depois de deforestação, é baseado sobre o uso de esqueires temporais. Nós temos trabalhado com o paquete CITES, é paquete desenvolvido em linguagem R, e é totalmente desenvolvido aqui dentro de INPE, é disponível. Está sobre GitHub, se alguém quer baixar o CITES, ou mesmo o livro de CITES para fazer alguns exemplos, é abertos, é disponíveis, mas é baseado sobre o que Bruna havia dito anteriormente. Nós temos conjunto de mostras que são coletados em todas as categorias de usos de solo, e depois disto, a análise da série temporal, ele é análise por instrumentos de inteligência artificial, ela permite identificação para cada pixel da história do pixel. Quanto o pixel há de variação em cada dos pixels, em cada uma das fechas analisadas. E com essa história, com o comportamento destes padrões de vegetação ao longo do tempo, nós temos capacidades de identificar diferentes usagens de solo
ou de deforestação, ou de regeneração, ou mesmo de los outros tipos de uso de solo. Só para reforçar isto, esta paquete A, paquete CITES, está disponível em GitHub e também há uma possibilidade de fazer, pensar posteriormente de uma capacitação, se houver interesse por parte dos outros companheiros também. Graças. Bueno, muchísimas gracias, colegas. No sé si tengan alguna pregunta, duda adicional. Este es el momento, aprovechen. Hay una pregunta en el chat de Sí, de Gaia El Salvador. Sí, de Berta. Sí, Soy Berta, colegas. sí, Berta, perdón. Yo ya puse mis preguntas en el chat para que se facilite ahí que las pueda leer Claudio y Bruna, o sea, para ver, o sea, si pueden responder. Graças, Gá, por sua pergunta. Sim, eu tenho conversado com a gente de FAO, com o Matheus, com os outros de FAO, assim, nós podemos pensar, talvez, em fazer uma capacitação para os países. Há projeto que o INPE está submetendo agora ao Fundo da Amazônia, por fazer a capacitação por todos os países que são da bacia da Amazônia. Nós vamos fazer certa capacitação para o uso de CITES, para fazer o monitoreio. Nós podemos pensar em uma capacitação através do FAO, com o suporte do FAO, para os outros países que estão lá na América Latina, que não são os países da cuenca amazônica. Creio que sim, há muitas possibilidades para isso. Gracias, Claudio y Bruna. Yo tenía una pregunta aquí, pues lo que nos muestran ustedes tiene un enfoque muy forestal, ¿no? ¿Cuál es como la discusión en torno a esas áreas? Por ejemplo, ustedes mencionaban el cerrado, que son más pastizales. ¿Qué pasa como con esas áreas para que no queden como subvaloradas del resto de los ecosistemas y aquellos, por ejemplo, la pampa también, que nosotros, por ejemplo, en Colombia también tenemos esa condición y nos preocupa dejar un ecosistema, como por decirlo así, olvidado, cuando hay zonas, por ejemplo, en Colombia, las sabanas tienen como un permiso más de intervención porque son ecosistemas degradados naturalmente. ¿Cuál ha sido como la discusión de Brasil en torno a esos otros ecosistemas que no son forestales? Graças, Paulo, por sua questão. Nesta primeira fase do monitoreio de vegetação secundária em Brasil, nós tocamos sobre a regeneração de vegetação florestal. A questão das vegetações mais abertas, como as savanas, como o pampa, como o pantanal mesmo, é muito difícil, é desafio muito grande por fazer o monitoreio com imagens de mediana resolução. Talvez, se nós pensamos em usar imagens de altíssima resolução, mas aí há outro desafio, que é a quantidade de dados por armazenar e processar todo o tempo. Então, agora nós estamos tentando desenvolver a tecnologia, principalmente nós estamos fazendo alguns testes com imagens de radar por a questão da estrutura da vegetação, por tentar identificar as áreas que são áreas em regeneração. Mas é muito difícil porque as invasoras, as espécies de pastoragem, pasto, como eu digo, la pasto é pastoral. Pastizales puede ser. Pastizales, graças. Os pastizales que são artificiais, há uma resposta muito acerca das vegetações naturais que são não arbóreas.
principalmente se é um pasto não muito bem manejado, se é um pasto um pouco mal manejado, a resposta é muito próxima, muito acerca da resposta da vegetação natural. Mas nós estamos fazendo testes, eu acredito que talvez consigamos alguns bons resultados, mas por hora nós temos tranquilidade e garantia de qualidade por esse dado florestal. Por isso, nós só apresentamos os resultados para dados florestais. Cláudio, hay una pregunta de Berta acá en la realidad es sobre si este sistema es de sector público o privado, lo TerraClass, ¿se puede explicar un poco? Sobre o TerraClass, que eu não entendi muito bem a questão. Sí, por favor, Berta. Si quieres, yo pregunto específicamente porque yo veía que intervienen en el monitoreo varias organizaciones, instituciones. Sí. Mi pregunta concreta es, si esas organizaciones, instituciones son todas del sector público o hay organizaciones del sector, digamos, privado o ONGs de la sociedad civil, pueblos indígenas, mujeres, ustedes me dirán, ¿sí? Ok. Gracias por la questão. El TerraClass é uma parceria entre LIMPE e Embrapa. São duas instituições públicas federais. El LIMPE é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e a Embrapa é uma instituição de pesquisa agropecuária. Mas são duas instituições federais e oficiais. Nós achamos que é muito importante que o governo tenha a informação, tenha a capacidade de garantir, de produzir estas informações. Nós fazemos intercâmbios com instituições não governamentais, mas a produção final de dados é de responsabilidade das instituições federais, porque é um dado oficial do governo do Brasil. Então, nós entendemos que é muito importante que cada estado, não o governo no sentido do governante do momento, mas que cada estado soberano, como o Brasil, como o Peru, como todos os outros países, que tenham, que garantam a capacidade do estado de produzir certa informação e la disponibilizar abertamente a todo cidadão. É muito importante que todo cidadão em Brasil, o TerraClass, todo o dado que o LIMPE produz, são dados que são totalmente transparentes e disponíveis a toda a sociedade. Qualquer pode sacar-se de dado, analisar essa informação, se há uma discrepância, pode demandar uma correção do dado. Nós temos que, esta é uma das características mais importantes, que são dados produzidos por instituições federais oficiais, mas são totalmente transparentes a toda a sociedade. Colegas, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietud para los de Brasil. ¿Alguien más? Si no, de verdad, muchísimas gracias, Bruna y Claudio y Mateus, por organizar este webinar. Fue muy fructífero. Muchísimas gracias por esta información. Ha sido muy enriquecedor, entonces darles primero las gracias, así que sí, muchos aplausos ahí en el chat, muy merecidos. Y nada, recordarles que están muy, muy invitados a la próxima sesión. Dentro de poco les enviaré la invitación, porque la idea es que estos, como les decía al inicio, la idea es que estos intercambios regionales sean por ustedes, los países, y por información que pueda ser de relevancia. Entonces, la próxima sesión va liderada por nuestros colegas de México, también aplausos, quienes nos van a hablar del Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental.
como saben, pues también va a ser un tema muy interesante. Y como pasos a seguir, como siempre, yo les haré llegar a través del correo del Centro Subregional la grabación de este webinar muy interesante. Bruna y Claudio, les pido si me pueden pasar la presentación para compartirlas con todos, también muy interesante, y los links que son también que nos han pedido, pues sería genial poderlos tener y compartir con todos los que hacen parte de esta red. Y nada, muy agradecida, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima semana. Infinitas Gracias. gracias, abrazo. Muchas Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, que Claudio, estén bien. Bruna. Bom dia. Bom dia.